Pois bem, celebramos hoje, dentro da oitava de Natal, a festa litúrgica da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, a família santa, a família constituída por Deus, a família que é um presente de Deus para as nossas famílias, a família modelo. Sim, modelo a ser imitado pelas famílias cristãs. Nós temos um norte, uma referência, um protótipo de família a seguir, que é a Sagrada Família. Dela emana a luz que ilumina as famílias cristãs. Olhamos então para cada membro desta família e somos convidados então a aprofundar a fé, a esperança, a caridade, o modo virtuoso de viver, o modo piedoso de orar, o modo puríssimo de se colocar diante de Deus e a maneira, sem dúvida alguma, única, singular, irrepetível na história dos homens, de viver, de praticar a palavra de Deus na igreja doméstica, na igreja do lar. Se cada família deve ser uma igreja do lar, uma igreja doméstica, esta igreja do lar começa na Sagrada Família. Esta família que colocou Deus em primeiro lugar. Essa família cujo centro é Jesus, o Verbo encarnado, o homem Deus, o homem eterno. E o Evangelho de hoje relata muito bem isto para nós. Dia 25, estávamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. E hoje ele já está com 12 anos de vida. É a terceira vez que o Evangelho se refere a Jesus, quando pequeno, quando criança. Primeiro fala dele, do seu nascimento, quando ele nasceu. Depois fala dele quando ele tinha 8 anos de vida. No 8º dia, foi levado ao templo de Jerusalém para ser circuncidado. José e Maria, então, cumpriram toda a lei judaica acerca de seu filho. No 8º dia, nosso Senhor foi circuncidado. E a cena de hoje, ele já está com 12 anos de idade. Fala de Jesus no nascimento, com 8 dias de nascido, e salta para 12 anos de vida. A ocasião da inauguração da pregação de Cristo no Templo de Jerusalém com 12 anos era a festa da Páscoa judaica. Um dado interessante trazido por Lucas a nós. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Os pais de Jesus eram profundamente piedosos, frequentavam o Templo Santo. Uma vez por ano faziam uma peregrinação a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma família piedosa, era uma família que rezava, que cumpria as suas obrigações religiosas. Numa dessas idas a Jerusalém, quando Nosso Senhor possuía 12 anos de idade, foram para a festa da Páscoa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viajar de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém. E é a última vez que São Lucas vai dizer que Jesus é um menino. Ao final da história, ele vai dizer simplesmente
Jesus. Porque esta ação de Jesus no Templo Santo de Jerusalém já inaugura a sua maioridade, a sua responsabilidade diante de Deus individual, a sua responsabilidade diante da lei. Religiosamente, ele já alcança a idade adulta, ele já é responsável pelos seus atos. Não depende mais de sua mãe e de seu pai para buscar o conhecimento da Torá, porque já sabe ler e já aprendeu muito de seus pais. Agora, ele deve ir por ele mesmo, por si mesmo, já com 12 anos, buscar a Deus. E vamos perceber que São José e Nossa Senhora fizeram um belo trabalho, um trabalho extraordinário na educação religiosa do Filho de Deus. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais notassem, porque havia várias caravanas, eram grupos de caravanas, não é? Achavam que ele estava indo com algum parente. Quando andaram um dia inteiro e visitaram as caravanas que estavam acompanhando, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, foram ver com os parentes e não encontraram Jesus. Achavam que Jesus estava com eles em outra caravana, com outros parentes, como era costume, e, no entanto, não encontraram Jesus. Voltaram, então, para Jerusalém à sua procura. Então, andaram o dia todo achando que Jesus estava na caravana, mas ele não estava. Passou uma noite, veio outro dia, andaram o dia todo para regressar a Jerusalém. Segundo dia, passou a noite, no terceiro dia, encontram Jesus no Templo Santo de Jerusalém. Diz São Lucas, 3 dias depois, que já é uma alusão dos 3 dias que o Cristo permanecerá morto e ressuscitará ao terceiro dia. Onde ele estava? Estava no Templo Santo de Jerusalém, estava sentado entre os doutores da lei, dos escribas, dos especialistas na palavra de Deus, sobretudo na Torá, a lei de Deus, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Sentado no meio dos mestres e doutores da lei, escutava eles e fazia perguntas. Vemos então aqui que Nosso Senhor realmente já atinge a maioridade, porque Ele é capaz de fazer perguntas, Ele é capaz de também responder às perguntas que os doutores da lei dirigem a Ele. Já é alguém independente de seu pai e de sua mãe, já tem condições humanas, espirituais, naturais, psicológicas, por si mesmo, de buscar a Deus. E é dito que todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Já é um prelúdio, não é, das discussões futuras na vida pública que Nosso Senhor iria ter com os doutores da lei, os sacerdotes, os fariseus, os diversos grupos religiosos daquela época. Ao vê-lo, seus pais, não é? São José e Nossa Senhora ficaram muito admirados.
E Nossa Senhora toma a palavra, se dirige a ele e diz: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Então, durante 3 dias, Nossa Senhora sofreu uma profunda angústia. São José, por sua vez, também passou por uma profunda angústia, uma grande aflição, uma espécie de calvário espiritual. A Virgem sofreu, São José sofreu, porque perderam Nosso Senhor Jesus Cristo. O olhar deles não pode mais alcançar Jesus. A aflição de ter perdido o Filho de Deus, de ter acontecido algo pior com ele, foi sem dúvida uma grande aflição, uma grande dor espiritual que o casal viveu. Por um instante, por 3 dias, perder o próprio filho. No entanto, Nosso Senhor respondeu a ela: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Trata de um semitismo, quer dizer, de frases prontas, de fórmulas prontas, muito comum no Antigo Testamento. Então, é preciso, com uma chave de leitura, aprofundar o que significa essas palavras no sentido mais profundo. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Em outras palavras, captando o sentido do texto: mas minha mãe, a senhora não me ensinou que Deus é o meu Pai? A senhora não me ensinou que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Que eu devo viver para Deus? Que eu devo adorar Nosso Senhor acima de todas as coisas? Eu não aprendi com a senhora a amar a Deus? Eu não aprendi com a senhora a ter fé? Então, assim que a senhora percebeu que eu não estava com vocês, que eu não estava na caravana, era porque eu estava aqui, na casa de meu Pai, porque aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho paz, aqui eu não estou perdido, aqui eu estou servindo o Pai e fazendo a vontade do Pai. Quer dizer, Nossa Senhora e São José ensinaram tão bem Jesus a buscar a Deus, a amar a Deus, que quando Nosso Senhor se viu sem eles, foi logo se refugiar no templo, na casa de Deus, e colocar-se em oração. E da sua oração ele extraiu a sabedoria necessária, não apenas para aprender dos sábios do templo, mas para ensiná-los o verdadeiro sentido das Escrituras. E depois, Jesus desceu então com seus pais para Jerusalém. E diz a Escritura: e era-lhes obediente. Jesus obedecia seu pai legítimo,
São José obedecia a sua mãe natural, Nossa Senhora, era-lhes obediente. Significa então que esse deslocamento de Jesus para o templo não foi algo procurado por ele. Aconteceu uma circunstância que de repente eles se separaram e ele não teve outra opção senão em se refugiar no Templo Santo de Jerusalém e ali entregar mais uma vez a sua vida a Deus. Notamos então que nesse Evangelho, Nosso Senhor inaugura a sua pregação, inaugura os seus ensinamentos, já torna-se um homem adulto, independente do ensinamento de seu pai e de sua mãe, por si só, ele já tem condições de buscar a face de Deus e de ensinar a lei de Deus. Maria, por sua vez, conservava no coração todas estas coisas, meditava todas essas coisas em seu coração. E finaliza magistralmente São Lucas: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia, se fortalecia, cheio de sabedoria, cheio da graça divina, se preparando para a missão futura que iria empreender com 30 anos de idade. Celebramos hoje a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. A família que lança luz sobre as nossas famílias. Cada pai deve, portanto, se espelhar em São José. Cada mãe deve se espelhar na Santíssima Virgem. E cada filho se espelhar em Nosso Senhor Jesus Cristo, que quando saiu da presença de seus pais, não estava perdido no mundo, mas estava na igreja rezando. E ao mesmo tempo era obediente a seus pais. Que nossas famílias, no dia de hoje, sejam santificadas pela graça de Deus. Assim seja. Amém.